Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar das bases, também conhecidas como hidróxidos. As bases são substâncias que, dissolvidas em água, liberam o íon OH-, também conhecido como íon hidróxido ou hidroxila. Quanto à estrutura física dessas substâncias, elas são substâncias mistas, porque elas são dotadas no seu interior tanto de ligação iônica como ligação covalente. Lembrando, ligação iônica ela ocorre entre metal e ametal, e a ligação covalente ela ocorre entre ametais. Em relação a essas ligações internas, iônica e covalente, a ligação covalente vai ocorrer dentro da hidroxila, ou seja, dentro do OH entre o oxigênio e hidrogênio. No total, o que acontece? O metal presente na fórmula ele vai sempre ceder elétrons, ou seja, ele vai sempre transferir elétrons para o conjuntinho OH. Então, esse OH vai receber um elétron do metal, por isso que o metal fica de carga positiva e o OH carga negativa. E a gente vai contabilizar esse elétron para o átomo de oxigênio aqui. Então esse oxigênio, lembra que ele está na família 6A, precisa de 2 elétrons para completar o seu octeto. Um elétron ele vai obter a partir da ligação iônica e o outro elétron ele vai obter a partir da ligação covalente. E já o hidrogênio, que faz sempre uma única ligação covalente, vai fazer essa com o átomo de oxigênio. Então, as bases são sempre substâncias iônicas. Quando elas são dissolvidas em água, elas vão liberar os seus íons, sempre íon positivo e íon negativo. Uma vez que esses íons já estão presentes na estrutura, ao serem dissolvidos em água, eles vão apenas ser separados, ou seja, dissociados. É por isso que a base, ao ser adicionada à água, ela sofre um processo de dissociação. E em relação àquelas principais bases que a gente deve conhecer, uma que pode causar um pouquinho de dúvida aqui é o amoníaco, ou hidróxido de amônio. Acontece que eu falei para vocês que as bases são substâncias iônicas, certo? E iônica a gente tem sempre um metal mais ametal na sua constituição. E se você olhar nessa fórmula aqui, não tem nenhum metal, né? Então parece que não é iônico. Só que na realidade esse NH4 ele funciona como um íon positivo, que é o íon NH4+. Ele vai funcionar da seguinte forma. Todo esse conjunto aqui ele vai perder um elétron para a hidroxila, o OH, por isso que ele vai ficar com carga negativa. E a gente vai contabilizar essa perda de elétrons ao nitrogênio, porque ele é o átomo central. Aí lembrando, o nitrogênio está na família 5A, tem 5 elétrons na camada de valência. Como ele perdeu o elétron, ou seja, ele transferiu um elétron para o OH, ficou com 4 elétrons na sua camada de valência. E para completar o seu octeto, ele precisa fazer 4 ligações covalentes, que é o que ele vai fazer então com esses 4 átomos de hidrogênio, ficando o NH4. E eles vão estar dispostos nessa forma aqui, porque quando nós temos uma molécula formada por 5 átomos, um átomo central, a sua geometria é tetraédrica. E para a gente falar da nomenclatura das bases, precisamos lembrar um pouquinho da tabela periódica. Acontece que a tabela periódica ela é dividida em 3 grupos, metais, ametais e gases nobres. E essa divisão está relacionada com a regra do octeto. Os gases nobres já possuem 8 elétrons na camada de valência, então já são estáveis de fábrica. Já os metais e ametais não possuem. Os ametais resolvem sua vida adquirindo elétrons. Por outro lado, os metais resolvem sua vida perdendo elétrons. Aí você tem que lembrar uma coisa, que os metais da família 1A, 2A e 3A, eles vão perder sempre, respectivamente, 1, 2 e 3 elétrons da sua camada de valência. Já os metais de transição, eles são confusos, ou seja, eles perdem quantidades diferentes dependendo da situação. Isso vai ser muito importante nessa aula. Então, de maneira geral, o nome das bases é até que fácil. Na fórmula química, a gente vai ter sempre o metal à esquerda e o OH, que caracteriza a base, à direita. Então, se esse metal for alguém da família 1A, 2A ou 3A, no caso 3A é somente o alumínio que a gente precisa saber, o nome da base vai ser hidróxido de o nome do metal presente na fórmula. Então, aqui hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio. Esses são os principais exemplos de metais do grupo A. Agora o problema é quando a gente tem algum metal do grupo B, ou seja, metal de transição, presente na fórmula. Aí eu mencionei para vocês que os metais da família 1A, 2A e 3A, eles perdem respectivamente 1, 2 e 3 elétrons. Sempre, isso não varia. Agora os metais de transição eles são confusos, ou seja, eles perdem quantidades diferentes de elétrons dependendo da situação. O níquel é um cara que pode perder 3 ou 2 elétrons, assim como o ferro. Já o mercúrio e o cobre, eles podem perder 2 ou 1. O ouro pode perder 3 ou 1 elétron, e o chumbo pode perder 4 ou 2. Então existe uma variação e diversidade da quantidade de elétrons perdidos. Esse é o problema. Aí, em decorrência disso, existem 2 tipos de hidróxidos de ferro, o FeOH3 e o FeOH2. Como são substâncias diferentes, cada um tem que ter o seu próprio nome. Esse daqui a gente denomina hidróxido de ferro 3, porque a carga elétrica desse ferro é 3+.
Já desse ferro aqui a gente vai denominar hidróxido de ferro 2, porque a carga elétrica desse ferro é mais 2. Beleza, só que existe ainda uma outra forma de denominação, na qual a gente utiliza aquele sufixo ico ou oso, os mesmos utilizados nos ácidos, por exemplo, ácido nítrico e ácido nitroso, lembra? Então, para a gente utilizar esses sufixos, nós precisamos primeiro lembrar dessa tabelinha aqui. E o ico vai se referir sempre à carga elétrica maior do referido íon, e o oso vai se referir sempre à menor carga elétrica do íon. Então, no caso do hidróxido de ferro 3, o outro nome dele é hidróxido férrico, no qual a gente vai utilizar a junção do metal com a terminação ico. Ferro mais ico, férrico. E aqui, hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. Mas é aquela coisa da química, né? Se dá para piorar, piora mais um pouquinho. Brincadeira, mas acontece o seguinte, lembra que tem alguns átomos da tabela periódica cujo símbolo não bate com o nome dele em português. Por exemplo, o símbolo do enxofre é S, porque enxofre em latim é sulfuro. Então, existem alguns átomos cujo símbolo não bate com o nome. E nos metais de transição, isso é bastante comum. Veja o caso do ouro, o símbolo dele é AU, porque ouro em latim é aurum. Por sua vez, o chumbo, o símbolo é Pb, porque em latim é plumbum. Por sua vez, o cobre vem do latim cuprum e o mercúrio vem do latim hidrágeno, Hg. Então, quando a gente vai juntar essas terminações ico e oso, são com essas palavras em latim que a gente tem que fazer a junção. Então, assim como no ferro, o ouro também possui dois tipos de base, o AuOH3 e AuOH. Esse daqui é o hidróxido de ouro 3 e aqui hidróxido de ouro 1, porque são as respectivas cargas elétricas do ouro. Então, utilizando essas terminações ico e oso, o hidróxido de ouro 3 vai se chamar também hidróxido áurico e aqui hidróxido auroso. Já as demais bases que a gente precisa saber, do chumbo, a gente tem hidróxido de chumbo 2 e hidróxido de chumbo 4. O hidróxido de chumbo 4 vai se chamar também hidróxido plúmbico. E aqui o hidróxido de chumbo 2, hidróxido plumboso. O do níquel, nós temos hidróxido de níquel 2, hidróxido de níquel 3. O hidróxido de níquel 3 também vai se chamar hidróxido niquélico. Por outro lado, hidróxido de níquel 2 é hidróxido niqueloso. Do cobre, nós temos hidróxido de cobre 1 e hidróxido de cobre 2. O hidróxido de cobre 2 vai se chamar hidróxido cúprico. E hidróxido de cobre 1, hidróxido cuproso. E para encerrar esses daqui, lembra que o mercúrio em latim era hidrágeno, uma palavra bem difícil. Então, nesse caso aqui, o pessoal resolveu simplificar. Nós temos o hidróxido de mercúrio 1 e hidróxido de mercúrio 2. Aí, especialmente nesse caso aqui, na terminação ico e oso, a gente utiliza a própria palavra em português. Então, mercúrico e mercuroso. E aí, para encerrar essa parte, a exceção da exceção ficou por conta dos metais de transição prata e zinco. Embora eles estejam no grupo dos metais de transição, eles não são confusos, tá? A prata vai ser sempre de carga elétrica mais 1, enquanto que o zinco é carga elétrica mais 2. Então, nesses casos aqui, não existe variação nas fórmulas. Existe apenas um hidróxido de prata, que é o AgOH. E a gente denomina então hidróxido de prata. Por sua vez, o zinco vai formar a base ZnOH2, denominada hidróxido de zinco. Então, nesse caso aqui, a gente contabiliza eles como se fossem metais do grupo A. E para encerrar, lembre que as bases são compostas de íons positivos e negativos. O íon negativo é sempre o H-, denominado íon hidróxido ou hidroxila. Agora o íon positivo é variável e cada um tem o seu nome, mas a nomenclatura aqui é bem fácil e é a mesma do próprio átomo. Por exemplo, existe o átomo de sódio e o íon Na+, que é o íon sódio. Então, o Li+, é o íon lítio, K+, íon potássio, Ca2+, íon cálcio, Al3+, íon alumínio, mesma denominação. Agora, quando são íons do metal de transição, a gente pode utilizar aquelas mesmas duas denominações que utilizamos para a base. Então, o íon Cu+ é o íon cobre 1 ou íon cuproso. Íon Cu2+ é o íon cobre 2 ou íon cúprico. O íon Au+ é o íon ouro 1 ou auroso. Por sua vez, o íon Au3+ é o ouro 3 ou áurico. E por aí vai. Isso aí, falou!